Tudo bem, pessoal? Paulo Franqueira aqui, do canal Brasil, Você e Eu. Dr. Paulo Frá. Vamos lá. O presidente Bolsonaro acabou de falar e eu vou comentar com vocês pelas informações que eu recebi do Eduardo Bolsonaro. Então, vamos prestar atenção para que vocês possam entender o que ele falou nas entrelinhas, tá bom? Vamos ver o vídeo e depois eu volto com vocês. Até já. Ok, posso começar? Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. Na primeira parte, ele faz o agradecimento aos 58 milhões de votos que teve e diz que as manifestações dos caminhoneiros e brasileiros que estão na rua são fruto da indignação e da injustiça dessas eleições. Daqui, a gente pode inferir que essa indignação mostra o desequilíbrio que teve não só no julgamento do TSE, nas decisões das duas partes, como também na condução do processo eleitoral, onde jamais se preocupou em manter condições equânimes. Daqui você já vê a semente do que vem depois. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. Ao citar que as manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, ele pede a você, patriota, brasileiro e brasileira de bem, que não comunga com a corrupção e nem com as fraudes que talvez já tenha provas que vão ser denunciadas, que o apoiem, indo às ruas amanhã, dia 2 de novembro, na frente do Comando Militar da sua cidade. Aqui em São Paulo é o Comando Militar Sudeste, que fica aqui no Ibirapuera. Amanhã, o dia todo, nós brasileiros de verde e amarelo, com bandeiras na mão, pacificamente, deveremos nos encontrar ali. Vamos continuar. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Deus, pátria, família e liberdade. Aqui o presidente mostra quantos valores verdadeiros brasileiros, como nós, são importantes e se fortaleceram nesses últimos 4 anos. É certo que a esquerda sempre vai tentar destruir esses valores, como fez nos outros países, aniquilando os patriotas. Ele inclusive disse no bloco anterior que as manifestações da esquerda destroem, quebram, depredam, fazem tudo contra o patrimônio, pessoas, violência, e que nós não podemos fazer nada parecido, dando a entender que a esquerda, com seu modo de ser, é uma ameaça ao Brasil. Vamos continuar. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. O que isso quer dizer? Que nada está decidido ainda. Existe uma grande chance de Luiz Inácio Lula da Silva não sentar na cadeira da presidência. Isso ainda está em sigilo e eu não posso revelar. Mas existe uma grande chance. Tudo vai depender do grau das provas que serão apresentadas, que poderão até mesmo anular as eleições do segundo turno para que novas eleições venham a ocorrer. Isso é uma possibilidade, certo? Mas ainda que assim não seja, nós não sabemos o que pode acontecer, pois dentro da Constituição há mecanismos que prevêem que quando uma eleição é fraudada e a própria Justiça Eleitoral não provê e não faz nada para corrigir o erro, há mecanismos que podem fazer com que isso se dê. Vamos continuar. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Lideranças formadas pelo Brasil. Ele não especifica quais, nem com quem e nem quando. Daqui você pode inferir que já deve haver um consenso entre as providências que podem ser tomadas.
Não abaixe a sua cabeça, não se desanime, confie que o melhor vai acontecer para a nossa nação. Tenha paciência e ore bastante, porque ao que parece, boas notícias se avizinham. Vamos continuar. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Aqui o presidente Bolsonaro deixa claro que ele sempre jogou dentro das 4 linhas. O que isso quer dizer? Que ele respeitou todas as regras e todas as instituições. Deixando bem claro também que quem ele chama de inimigos não considera assim. Ou seja, ele dá um recado que tanto o Poder Judiciário como alguns juízes, ministros e todos os demais agiram contra ele fora do equilíbrio dos poderes, avançando muitos sinais, deixando as condições para que ele fosse colocado de escanteio, sem respeito, sem honra, sem verdade, com muitas mentiras e injustiças. Daqui você percebe, então, que não houve lisura no processo que toda a mídia esperava hoje que ele reconhecesse a perda das eleições. Mas isso não aconteceu, como você vai ver. Vamos continuar. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. Preste bem atenção. Aqui ele deixa claro que quem pretende controlar a mídia, as redes sociais ou gerar restrições na liberdade de expressão praticaria um ato inconstitucional. E ele diz que, enquanto presidente, enquanto cidadão, já cumpriu e sempre cumprirá exata e rigorosamente os ditames da Constituição. Ou seja, ele deixa evidente que quem dizem que vai ganhar, que ganhou a eleição, que vai assumir o poder, está de um lado que é inconstitucional e que ele está do lado que defende realmente a Constituição, contra tudo e contra todos. Vamos em frente. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. E aqui ele usa o verbo no presente. É uma honra ser o líder da população que defende os valores e os princípios de Deus, pátria, família e liberdade, que quer a liberdade econômica, valores liberais e o crescimento da nação. Ele não usou o verbo no passado, foi uma honra ter sido. Ele declara que é o líder, deixando claro que não dá nenhum sinal que vai deixar de ser. Confie, você pode confiar. Vem coisa por aí. Agora a gente vai ver um áudio que o Eduardo Bolsonaro mandou José Maria Trindade da Jovem Pan. Vamos lá. Exatamente, não houve um reconhecimento. Piotr, naquela minha fala inicial, eu estava em contato com um ministro que está ali ao lado do presidente Jair Bolsonaro. E eu vou te relatar exatamente como foi o diálogo. É meio monossilábico, porque ele estava, evidentemente, ao lado do presidente. O presidente vai reconhecer a derrota? A resposta foi não. Vai falar e reclamar do sistema eleitoral? Sim, é isso. Então, assim, o presidente, nesse discurso lido, que foi discutido ali entre ministros, quis dizer o seguinte: não vou quebrar a Constituição, mas também não vou assumir uma derrota. Ele não está convencido de que foi derrotado com as normas vigentes. Ele está achando que houve interferência da Justiça Eleitoral e isso acabou produzindo um resultado diferente do que se a eleição corresse solta. Esse é o pensamento pessoal do presidente Jair Bolsonaro. Esse discurso escrito ali com a ajuda de ministros e com, eu diria até insistência de alguns que ele tinha que fazer um pronunciamento, diz claramente que o presidente não aceita o resultado oficial das eleições. A gente trabalha o tempo inteiro, né? Eu disparei mensagem para vários ministros. Lá vou ler aqui a resposta que me deu o filho do presidente,
o deputado Eduardo Bolsonaro, que você vê na imagem atrás do presidente. Eu perguntei exatamente o que era, qual era a mensagem. E aí ele responde: não foi de fato reconhecer a derrota. A porta está aberta para eventualmente vir uma irregularidade de eleição e nós podemos atuar. Não podemos perder esta bandeira. Se há algo bom para se tirar disso tudo, se é que é possível, é firmar uma bandeira por eleições transparentes. Por isso, o PR, o presidente da República, no início do discurso diz que os atos em curso agora são fruto da indignação da população pela maneira como foi conduzido o processo eleitoral. Há uma preocupação de não se repetir em termos o que foi em janeiro nos Estados Unidos, onde o movimento desorganizado não gerou nenhum fruto e não se deu a possibilidade aos democratas irem para a justiça pedindo responsabilização de Trump e até a sua irregularidade. Não queremos isso para o JB, o Jair Bolsonaro. É uma explicação aqui do deputado Eduardo Bolsonaro, que, como vocês veem, está ali atrás do presidente, sim, dizendo que ele não reconheceu a derrota, porque existe a possibilidade, segundo ele, de se identificar irregularidades e que não se pode também deixar a manifestação ser agressiva a ponto de inviabilizar esta liderança.